pós-doutor em Teoria Psicanalítica, professor do programa de pós-graduação em Psicologia Social e coordenador da residência multiprofissional em saúde mental do Hospital Universitário. Ele nos trará o tema de conferência A Luta Antimanicomial no século XXI, o desafio da superação dos manicômios mentais. Boa noite. Estão me ouvindo? Então, bom, gente, se fosse um evento mais intimista, né, mais informal, eu diria que é um grande prazer estar aqui, e mais ainda, que é um prazer quase que sexual estar aqui, né? Gente, vocês são maldosos, né? Estou falando sexual no sentido freudiano, do erotismo, da afirmação da vida contra a morte, né? Eros contra Thanatos. Mas como é um evento formal, eu não vou falar que é um prazer sexual estar aqui, tá? Eu vou falar que é um grande prazer, fiquei muito honrado com o convite, tá? E a minha fala vai muito no sentido do que já foi dito aqui, né? Eu só vou aprofundar um pouco mais os temas que já foram colocados muito bem pelos dois palestrantes que me antecederam. Como foi dito, o tema, né, da minha palestra é a luta antimanicomial no século XXI, o desafio da superação dos manicômios mentais. Eu queria começar com uma afirmação. Eu vou fazer uma afirmação que é o lema da minha apresentação de hoje. Certamente há pessoas que estão manifestamente loucas, porém, não é certo que estejam doentes. E é nocivo tratá-las como tais. Ok? E eu queria fazer uma citação que vocês devem conhecer, que circula muito no Facebook, de um filósofo alemão chamado Nietzsche, né? Que ele diz o seguinte: e aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música, né? E eu queria começar fazendo uma diferenciação entre loucura e doença mental, que vocês já devem ter ouvido falar. A loucura, se a gente levar a sério o livro do Michel Foucault, chamado História da Loucura, na Idade Clássica, é a experiência trágica da desrazão. Então, nesse sentido, ela sempre esteve presente na história da humanidade. Quando se pega a ideia de doença mental, a doença mental ela já se refere a uma apropriação médica da loucura, que se deu no final do século XVIII, com um médico, um psiquiatra e ideólogo da Revolução Francesa, chamado Philippe Pinel. O Philippe Pinel, no final do século XVIII, cunhou um conceito extremamente original que proporcionou um corte epistemológico com o conceito que se tinha até então de loucura. Então, se a loucura, até Pinel, era considerada desrazão, né? O louco era desarrazoado, o Pinel ele introduz o conceito de alienação, né? O louco não é desarrazoado, ele é alienado, ou seja, o louco está alienado da sua própria razão. Ou seja, existe razão no louco, né? Só que ele não pode fazer bom uso dela, porque ele está alienado, né, da sua própria condição humana, digamos assim. Com isso, ele institui então, primeiro, uma possibilidade de cura da loucura, que até então não existia, né? Quer dizer, se o louco é um desarrazoado, não vamos perder o nosso tempo com ele. Se o louco é alienado, mas se há um resquício de razão no louco, a gente pode tentar se apegar a esse resquício de razão e trazê-lo de volta à normalidade, né? Que seria
a razão, a racionalidade. Não é só vocês lembrarem do axioma cartesiano, né? Penso, logo sou. Se eu não penso, não sou. Né? Simples. Então, o Pinel, né, que cunhou esse conceito de alienação mental, que depois foi desenvolvido por um filósofo alemão chamado Hegel, essa ideia de alienação, depois por Marx e tal, todos eles, por incrível que pareça, leram o Pinel. O Pinel, ele deixou um discípulo, né, que foi o responsável pela implantação, né, do que se chama de escola alienista, né? Ou seja, uma primeira clínica psiquiátrica que surge lá no final do século XVIII e início do século XIX. Esse discípulo se chama Esquirol, né? Então Pinel e Esquirol fundaram uma clínica com base no isolamento terapêutico. Eles acreditavam que a causa da loucura estava na sociedade, então era preciso isolar o indivíduo do seu meio, né? Tanto que se chamava isolamento terapêutico. Se supunha que o próprio isolamento já teria um efeito terapêutico sobre o louco, né? Pinel e Esquirol diziam que as paredes do hospício eram terapêuticas. E além do isolamento terapêutico, eles propunham o tratamento moral, que vocês também já devem ter ouvido falar. O que era o tratamento moral? É uma espécie de método de reeducação pedagógica centrado na autoridade do médico. Então, se a gente pensar, né, na clínica alienista a partir do isolamento terapêutico e do tratamento moral, eu estou falando do surgimento de um modelo de tratamento da loucura que é o modelo asilar, ou modelo manicomial. Esse modelo surge, então, no fim do século XVIII, ao longo do século XIX ele ganha muita força, né? E ele só vai começar a ser questionado, né, 150 anos depois do seu surgimento. Tá? Esse modelo, ele vigorou praticamente de forma crítica durante 150 anos. Tá? Bom, depois de 150 anos, eu estou me referindo mais especificamente à segunda metade do século XX, no pós-Segunda Guerra Mundial, começa-se uma série de experiências alternativas de tratamento da loucura e de críticas a esse modelo asilar e manicomial. E quais eram as principais críticas que se tinham com relação a esse modelo? Que ele é segregativo, segregacionista, não é? Melhor dizendo, ou seja, ele exclui, né? Supostamente ele exclui o louco, né, do meio social, supostamente para tratá-lo, né? E ele é iatrogênico, né? O que é a iatrogenia? A iatrogenia é quando um remédio se mostra um veneno, né? Ou seja, é quando um tratamento médico piora uma certa condição, né, que ele se propõe tratar. Então surgem experiências alternativas de tratamento da loucura, como eu disse, né, na Inglaterra, com David Cooper. David Cooper em 67, ele cria esse conceito chamado antipsiquiatria. Na Inglaterra a gente tem também Ronald Lane, discípulo de Winnicott e fenomenólogo com base em Karl Jaspers. Na Itália a gente tem Franco Basaglia, nos Estados Unidos Loren Moshe, na França François Tosquelles. Então todas essas experiências alternativas de tratamento da loucura acabam sendo reunidas dentro de uma categoria que é a antipsiquiatria. Lembrando, a antipsiquiatria ela ganha força nos anos 60 do século passado em função do contexto, não é? Da contracultura. E o que foi a contracultura? Um movimento instituinte de crítica ao instituído. Né? Então a gente tem, a partir dos anos 60, vários movimentos minoritários, né? O movimento feminista,
pacifistas lutando contra a guerra do Vietnã, nos Estados Unidos, não é? E por aí vai. E dentre eles, né, os antipsiquiatras, né? Ou seja, psiquiatras que propunham uma nova forma de se conceber e de se lidar com a loucura. Bom, na década de 80, né, o que acontece em boa parte do mundo ocidental? A década de 80 é a década que vê o advento do neoliberalismo. Né? Quem quiser entender o que é o neoliberalismo, eu sugeriria a leitura de um livro do Michel Foucault chamado Nascimento da Biopolítica, que foi um curso que ele deu em 78 e 79 no Collège de France, onde ele era professor, e ele vai tratar o neoliberalismo não como um modelo de gestão econômica, ao menos não somente como um modelo de gestão econômica. Ele vai falar que o neoliberalismo é um modelo de gestão de si e dos outros. Ou seja, o neoliberalismo é uma forma de governamentalidade. Michel Foucault, falar em governo, governamentalidade, ele apontava para uma questão que é fundamental, que é da produção da subjetividade. Então, a partir dos anos 80, a gente tem, né, a produção de uma subjetividade calcada na radicalização do homo economicus. Essa ideia de que nós somos portadores de um capital humano, de que nós devemos investir cada vez mais em nós mesmos no sentido de aumentar esse capital humano, e aí eu estou falando da ideia de empreendedorismo, que é o surgimento de sujeitos proativos, né, e competitivos. Então essa é a subjetividade contemporânea, certo? Obviamente que por esse resumo que eu estou fazendo aqui, percebe-se, né, que o louco ele tem pouco espaço. O louco ele tem um espaço quase inexistente nesse modo de subjetivação hegemônica. Para a gente discutir inserção social, é preciso discutir as relações de poder dessa nova forma de produção subjetiva. Senão, não há possibilidade de inserção social. Tá? Bom, então, nesse novo contexto da governamentalidade, né? Governamentalidade é igual inconstitucionalissimamente, né? É difícil falar. Mas nesse novo contexto da governamentalidade neoliberal, esse termo de anti-psiquiatria, e o de anti-psiquiatria significa uma crítica radical à psiquiatria, uma crítica aos fundamentos da psiquiatria. Tá? Bom, mas esse termo anti ele se torna politicamente incorreto, né? E ele passou a ser evitado. Haja vista que passou-se a se aceitar somente críticas positivas, entre aspas, que reformem e melhorem aquilo que já existe. Isto é, o instituído. Então, esse termo anti-psiquiatria ele cai em desuso. Então a gente tem nos Estados Unidos a denominação da antipsiquiatria dos anos 60, a partir dos anos 80, ela passa a se chamar práticas alternativas. Na Itália, ela se chama psiquiatria democrática. Na Inglaterra, psiquiatria crítica. E no Brasil, reforma psiquiátrica. Né? Então surge essa ideia de que a psiquiatria não é um mal em si. Né? O mal é o abuso que se comete em nome dela. Ela pode ser reformada, ela pode ser aprimorada. Não há que mudar a sua lógica intrínseca. O professor citou
Machado de Assis, chamado O Alienista, que para mim é uma das maiores críticas, não é, à violência intrínseca ao saber psiquiátrico. Machado de Assis, ele conseguiu captar no personagem do Simão Bacamarte a essência, não é, disso que se chama furor sanandis, ou seja, dessa tentativa de cura do anormal encarnado na psiquiatria. Então, no Brasil, a reforma psiquiátrica, essa expressão ganha destaque, pois se coaduna com a governamentalidade neoliberal. Latente a ela, encontra-se a ideia de que a psiquiatria instituída e as práticas de saúde nela inspiradas são boas, bastando aprimorá-las para que funcionem melhor, de forma mais humanizada. Daí a ideia de consultoria. Por que se fala tanto em consultoria hoje em dia? Porque a consultoria é uma forma de melhorar o instituído, sem mexer no instituinte, sem propor nada novo, né? Pois bem, camufla-se dessa forma as relações de poder subjacentes ao modelo asilar, que resiste ganhando uma nova roupagem pós-moderna. Bom, a gente tem aqui no Brasil, isso também já foi citado, em 87, na cidade de Bauru, a fundação do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial. E o que essa luta antimanicomial trouxe de novo com relação à reforma psiquiátrica? Bom, introduziu novos atores sociais na promoção de políticas afirmativas acerca da loucura e de condutas democráticas para com os loucos que respeitassem os direitos humanos. Então vocês percebam, reforma psiquiátrica, luta antimanicomial. Vocês estão percebendo essa diferença, essa ressignificação linguística? Né? Se a gente pegar os filósofos ingleses, né, sobretudo John Austin, que escreveu um livro chamado Quando Dizer é Fazer, né? E ele, enfim, circunscrevia ali a teoria dos atos de fala, né, o performativo. E o que eles diziam é o seguinte: olha, dizer é uma ação, é intervir no mundo, né? A palavra, ela faz diferença no mundo, né? Então aí os behavioristas que não me deixam mentir, né? Que falar também é um comportamento verbal, né? Então, dizer é fazer. Essa ressignificação foi muito importante de reforma psiquiátrica para a luta antimanicomial, porque reintroduziu, não é, um sufixo malquisto, que é o anti, antecedido pela palavra luta, né? Que hoje em dia o pacifismo, né, chegou ao nível que ninguém pode falar em luta, confronto, né? Quer dizer, a gente tem que viver sob a ditadura do consenso, não é? A pseudo-ditadura do consenso. Então, esse movimento nacional surgindo em 87, né, ele tinha um lema, né? E qual era esse lema? Por uma sociedade sem manicômios. Esse foi o lema desse encontro dos trabalhadores de saúde mental que formaram esse movimento. E aí eu pergunto a vocês, de que manicômio se trata afinal? Né? Porque a gente pode pensar no manicômio enquanto espaço físico, né? Ou enquanto um modelo, né? Um modelo, uma forma de exercício do poder, né? E de controle. Então, existem dois termos, né, que vão nos ajudar a pensar sobre isso. O
O primeiro é a ideia de deshospitalização, que é diferente da ideia de desinstitucionalização. O que é deshospitalizar? Deshospitalizar é tão somente desocupar os manicômios, fechar os hospitais psiquiátricos. Isso é deshospitalizar, acabar com os hospitais. E o que é desinstitucionalizar? Desinstitucionalizar é desconstruir o lugar instituído ao louco e à loucura. O que aconteceu? E o que vem acontecendo, porque esse é um processo, né? Quando se fala em luta antimanicomial, ela nunca vai chegar a um fim, porque novos problemas vão surgindo e a gente vai resolvendo esses novos problemas e assim sucessivamente, é processual. A gente não pode pensar numa evolução linear, né? E triunfante. Pois bem, o que vem acontecendo é o que um autor chileno chamado Carlos Pérez Soto, parece que isso acontece também no Chile, se chama deshospitalização repressiva. E o que é a deshospitalização repressiva? Bom, de fato tem havido a substituição progressiva dos estabelecimentos físicos, dos manicômios, mas eles vêm sendo substituídos pelos chamados manicômios mentais. E aí, manicômio mental, que já foi citado aqui na mesa, é um termo de um autor chamado Peter Paul Pelbat. E eu pergunto para vocês então, do que adianta o louco sair do hospício se o hospício não sai dele? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. E tem um filósofo francês chamado Gilles Deleuze, que ele fez uma leitura da obra do Foucault, e ele fala que na sociedade contemporânea a gente está mudando as nossas formas de exercer poder. E que as nossas sociedades, elas estão passando, né, de sociedades disciplinares a sociedades do controle. O que são sociedades disciplinares? São sociedades onde o controle e o exercício de poder era feito em instituições fechadas, aquilo que Erving Goffman chamava de instituições totais, né? Na escola, na fábrica, no hospital e por aí vai. E o modelo, né, das sociedades disciplinares é o panóptico, ver sem ser visto. Na sociedade de controle, a gente tem uma nova forma de exercício do poder. Controle não é mais feito em instituições fechadas, mas sim a céu aberto. Ora, a prisão, ela perde o sentido para quem cometeu delitos leves, né, e moderados, ou crimes leves e moderados também, quando passou a existir a tornozeleira eletrônica, né, que pode um indivíduo com a tornozeleira eletrônica, ele pode muito bem ser controlado pelo Estado sem precisar estar dentro de uma instituição total. Ele pode muito bem cumprir a pena domiciliar, ou ele pode trabalhar, voltar para casa, né? Pois bem, a minha hipótese é que isso está acontecendo com os loucos, né? Eles saíram das instituições fechadas, mas as instituições fechadas, enquanto um modelo, não saíram deles, né? E uma forma de exercício de controle muito eficaz na atualidade, que se dá a céu aberto, é a hipermedicalização da loucura. Então, a hipermedicalização serve como eficaz mecanismo de controle social, produzindo, então, camisas de força químicas, né? Essa expressão que é muito conhecida. E
Vou entrar um pouquinho agora nessa questão dos psicotrópicos, né? Já que a principal forma de medicalização na atualidade é a medicamentação. A medicalização, grosso modo, é quando problemas sociais e morais são transformados em problemas médicos, né? Então a gente propõe soluções médicas para problemas sociais que colocam dilemas morais. A medicamentação é tão somente a prescrição e a administração de psicotrópicos. Então, hoje em dia, a principal forma de medicalização nos serviços de saúde mental é a medicamentação, né? E os psicotrópicos, eles têm um problema, se a gente pensar na própria epistemologia médica, que é o seguinte: eles funcionam, isso é inconteste, né? Os psicotrópicos funcionam, eles são eficazes, né? E esse é o problema deles. Agora, eficaz não quer dizer eficiente. Ter um efeito paliativo sobre o sintoma, ou seja, aliviar ou eliminar um sintoma, não é o mesmo que ter um efeito terapêutico. O poder paliativo dos psicotrópicos não pode ser confundido com o poder curativo. Os psicotrópicos, eles não curam ninguém de nada, né? Haja vista que é necessário fazer um uso crônico, né, deles. E esse uso crônico, ele provoca, enquanto efeitos colaterais indesejáveis, os mesmos sintomas que ele se propôs a combater quando a pessoa iniciou o tratamento. Então a gente entra num círculo que é vicioso, né, de medicalização, da qual é muito difícil sair, né, porque até que ponto aquele sintoma que um usuário de um serviço de saúde mental apresenta é um efeito colateral indesejável do medicamento do qual ele faz uso crônico, ou é um recrudescimento da suposta doença que ele apresenta. A gente entra num círculo vicioso, como eu disse a vocês, é muito difícil sair, né? E não é à toa que hoje em dia um dos problemas, um dos problemas de saúde coletiva é a dependência química de benzodiazepínicos na atenção básica, tá? Hoje em dia isso é tratado como um problema de saúde pública. Bom, eu falei a vocês sobre medicalização. Medicalização é um termo que vem da sociologia da medicina. E medicalização, por ser um termo sociológico, é parecido com o conceito de globalização, né? Ou seja, não é nem boa nem ruim em si. A medicalização, ela é boa quando ela restitui a autonomia e empodera o indivíduo. A medicalização, ela é má quando ela aprisiona e desempodera o indivíduo. Não é à toa que na atualidade há toda uma discussão sobre o uso racional de medicamentos. Se há uma discussão sobre o uso racional de medicamentos, se isso é ponto de pauta principal, é porque os medicamentos estão sendo usados de forma irracional. Concordam? Né? Pois bem, e mesmo nesses serviços substitutivos de saúde mental, e aí a gente pode citar, né? O principal dispositivo é o CAPS, que são centros de atenção psicossociais. O saber médico psiquiátrico costuma ser o paradigma dominante. Nunca se medicou tanto quanto atualmente. É só vocês pegarem os números e compararem de vendagem de medicamentos. Então nunca se vendeu tanto psicotrópico quanto na atualidade. Aliás,
quando eu falei em reforma psiquiátrica nos anos 60, a reforma psiquiátrica surgiu junto com a revolução farmacológica. Para quem não sabe, o primeiro antipsicótico foi o primeiro psicotrópico, o primeiro medicamento que se comprovou ter uma eficácia, né, sobre a psicose, eliminando, se não eliminando, aliviando os sintomas, surgiu em 52. E até o final da década de 50 surgiram vários outros medicamentos. Então a gente está falando de uma reforma que se deu para e passo ao desenvolvimento da indústria farmacêutica e ao desenvolvimento dos estados mínimos neoliberais. Então vocês percebam que há um pareamento, não é, entre reforma psiquiátrica entendida enquanto deshospitalização repressiva, né, o surgimento e a consolidação, né, da indústria farmacêutica no campo da saúde mental, porque até então a indústria farmacêutica se restringia às doenças infecciosas, não é, ao câncer e outras doenças crônicas. Ela surge então com força nesse campo da saúde mental nos anos 60, né, no final dos anos 50 e início dos anos 60, e a gente está falando, né, mais para frente, no fim dos anos 70 e início dos anos 80, num estado mínimo, né, que tem interesse em enxugamento de custos com relação aos tratamentos de saúde mental. Bom, então, vamos lá, retomando, né? Mesmo nos serviços substitutivos em saúde mental, o saber médico psiquiátrico costuma ser o paradigma dominante, restando às equipes multiprofissionais a função de gerenciar essa nova forma de segregação social do louco. Interessante é que eu trabalhei 4 anos numa equipe de saúde mental, que é uma equipe matricial, que prestava assessoria, né, aos profissionais da atenção básica de saúde da família. E o que a gente via, né, de louco, enclausurado, né, dentro da sua própria casa, era uma quantidade muito grande. Né? E isso causava um mal-estar imenso. Né? A equipe era composta por mim, né, eu sou psicólogo de formação na graduação, por uma psiquiatra e por um assistente social. E a gente pensava, mas qual é a diferença desse indivíduo que está preso dentro de casa, né, num quarto do qual ele não pode sair, e que muitas vezes tem uma jaula, literalmente, uma grade que o impede de sair dali, e o manicômio, né, enquanto estabelecimento físico, né, do modelo asilar. Isso causava um mal-estar, porque a gente parava para refletir, será que a deshospitalização sem desinstitucionalização, ela promove uma melhor qualidade de vida do usuário dos serviços de saúde mental? Será que basta deshospitalizar sem desinstitucionalizar? Então, pensando numa luta antimanicomial no século XXI, ela deve se centrar, a meu ver, na superação da má medicalização da loucura, essa que promove manicômios mentais, camisas de força químicas, isso que é promovido pela psiquiatria contemporânea, de orientação médica, chamada psiquiatria biológica, e os manicômios mentais por ela criados. Então, promover a desinstitucionalização no seio da deshospitalização em curso. Ou seja, se há um lema para a luta antimanicomial no século XXI, esse lema seria por um movimento pela libertação da subjetividade aprisionada. Eu chamaria assim. Pois bem, e esse movimento necessariamente implicaria um investimento na desmedicalização. Se a gente fala em medicalização, está na hora de falar de uma contra-ofensiva,
seria a desmedicalização. E o que seria a desmedicalização? O combate efetivo ao monopólio explicativo e terapêutico do modelo médico sobre a loucura. O interessante é que, como eu disse a vocês, no fim do século XVIII e início do século XIX, surgiu o modelo asilar, né, por intermédio da primeira escola alienista. E esse modelo ele conferiu um monopólio explicativo e terapêutico da loucura aos médicos. Os loucos, a partir de então, eles foram calados, né? Eles não podiam falar mais por si mesmos. Todo monopólio explicativo e terapêutico ficou a cargo da medicina. E isso não foi questionado. Até então, pouquíssimos foram os que questionaram esse monopólio, né? Questiona-se um abuso de poder da psiquiatria, né? Questiona-se, enfim, uma violência, né? do saber psiquiátrico, mas não o monopólio que eles possuem com relação à explicação e ao tratamento da loucura. Eu acho que uma luta antimanicomial atual e efetiva precisa questionar esse monopólio, tá? Isso vem sendo feito atualmente a partir de movimentos de ex-usuários e de vítimas da psiquiatria. Para quem não sabe, existe um filme brasileiro chamado Bichos de Sete Cabeças, que ele foi protagonizado pelo Rodrigo Santoro e que fala da vida de uma vítima da psiquiatria, que foi o Austrégésimo Carrano, tá? O indivíduo que foi internado e que passou anos internado e sofrendo todos os tipos de violência possíveis e pensáveis por ser usuário de maconha, acreditem, usuário recreativo de maconha, tá? Isso se deu nos anos 70. Se vocês pensarem, eu trouxe como exemplo mais dois desses grupos. O primeiro é um grupo surgido na Austrália recentemente, composto por autistas de alto funcionamento, ou seja, portadores de síndrome de Asperger, os chamados ASPs. Até eu fiquei com medo agora da minha voz. Bom, e o que esse grupo propõe? Eles propõem a desmedicalização da sua condição. Para quem não sabe, a síndrome de Asperger, que é o autismo de alto funcionamento, entrou no DSM a partir da 4ª edição de 1994. Né? Bom, se entrou no DSM, passou a ser considerado doença. Ou se não doença, transtorno. Né? Ou seja, essa condição foi patologizada. E o que eles lutam atualmente é pela desmedicalização dessa condição. Ou seja, eles querem sair do DSM. Assim como nos anos 70, por intermédio dos movimentos gays, a homossexualidade saiu do DSM-3. E eles dizem o seguinte, eles se baseiam nos estudos da deficiência, não sei se vocês já ouviram falar, que são estudos sociológicos, sobretudo em países de língua inglesa, que eles falam o seguinte, olha, a deficiência só existe porque a sociedade não é capaz de acolher uma diferença. Toda deficiência é uma diferença. E é uma diferença pura, para usar um termo em Deleuze. E ela só se torna uma deficiência porque a sociedade é incapaz de acolher essa diferença. Ora, só existe deficiência física, que é uma concepção negativa acerca de uma diferença, porque não há mobilidade social. Porque os deficientes físicos têm limitada a sua mobilidade social. No dia que eles não tiverem limitadas a sua mobilidade social, deixa de existir deficiência. Porque todo mundo vai estar em pé de igualdade. O problema é que a sociedade, né,
as estruturas arquitetônicas e urbanísticas e até paisagísticas não são feitas para deficientes físicos, não são feitas para incluí-los, né? Pois bem, os ASPs, os portadores de síndrome de Asperger, eles falam que o que eles possuem, né, é uma mera diferença. E quem estudou Canguilhem, aí voltou. Quem estudou Canguilhem sabe, né, que nem todo desvio é patologia, né? Quer dizer, nem tudo que se desvia do normal é uma patologia, né? E eles propõem, então, uma desmedicalização radical da sua condição. Eles falam o seguinte: olha, o que a gente possui é uma neurodiversidade, né? Nós não somos doentes, nós somos funcionais, né? Nós funcionamos de um modo diferente e os normopatas terão que nos aturar. Então é um confronto radical ao saber médico, ou seja, a ideia de que é o saber médico que possui monopólio explicativo acerca da sua condição e, por intermédio, um monopólio terapêutico em prol de uma afirmação de uma diferença. Então eles visam desmedicalizar essa condição, tirando do campo médico, levando para o campo da cidadania e dos direitos humanos. Um outro grupo, né, surgido em 87 na Holanda e hoje em dia com sede na Inglaterra, se chama Hearing Voices, ou seja, ouvindo vozes. É um grupo de ouvidores de vozes. Vocês reparam que quando eu digo um grupo de ouvidores de vozes, eu não estou dizendo um grupo de esquizofrênicos. Embora a gente saiba que alucinações auditivas, né, ou seja, ouvir vozes, é um sintoma muito peculiar da esquizofrenia, eles não se identificam como esquizofrênicos, eles se identificam como ouvidores de vozes. E eles propõem o seguinte: bom, não há problema algum em ouvir vozes. Ouvir vozes é uma experiência legítima. Por mais que o saber médico tente desqualificar essa experiência e patologizá-la. Então, ouvir voz não é um problema em si. O problema é sucumbir às vozes. O indivíduo que ouve vozes, ele pode ser normativo. Ele pode ser funcional. Ele pode ter uma vida qualificada, né, a despeito dessa experiência. Então, é um outro grupo que propõe essa desmedicalização dessa condição, né? Pois bem, para encerrar, gente, tá? O pessoal já está meio agitado aí. Com relação à prática profissional, né? Se eu pudesse dar um conselho, né? Baixou um caboclo professor agora aqui. Se eu pudesse dar um conselho, né, com relação à prática profissional, acho que as práticas em saúde mental, elas podem ir muito no sentido do apoio à desinstitucionalização, via políticas afirmativas e defesa dos direitos humanos dos loucos. E eu vou incluir aqui também os drogadictos, porque eu falei até então de loucura e a nossa sociedade parece aceitar razoavelmente bem a deshospitalização dos loucos, mas nem tanto dos drogadictos, dos dependentes químicos. Mas isso é assunto de uma outra palestra, né? Porque os dependentes químicos, eles são os herdeiros, né, da exclusão social, da nova exclusão social, né? Sobretudo quando se pensa que atualmente em práticas violentas como de internação compulsória e outras, né, que restabelecem o modelo asilar no seio da luta antimanicomial, ou seja, debaixo dos nossos narizes, né? E no campo teórico acadêmico, né, eu chamei dessa forma,
pesquisas no sentido de uma luta antimanicomial podem ir na linhagem da denúncia, né, do complexo médico industrial. O que é o complexo médico industrial? Bom, no pós-guerra, durante a Guerra Fria, entre as duas superpotências, Estados Unidos e a ex-União Soviética, surgiu esse termo complexo militar industrial, que falava da influência que a indústria bélica tinha sobre o governo norte-americano, no sentido desse governo se armar cada vez mais, né? Complexo médico industrial foi um termo proposto nos anos 80, que surgiu para denunciar a influência da indústria farmacêutica, né, não só nas pesquisas que se fazem, né, em saúde mental, mas também na própria prática médica, né, que obriga os governos a ter um certo modelo de atenção pautado na medicalização e na difusão de manicômios mentais. Então, gente, eu queria concluir a minha fala, né, com uma citação de Karl Marx, né, que por mais que a gente acredite, por mais que a gente desacredite, né, em nós mesmos, por mais que a gente desacredite na luta antimanicomial, frente, enfim, praticamente esse conluio contemporâneo que surge, né, entre estados neoliberais e indústrias farmacêuticas e a psiquiatria biológica, promotora da deshospitalização repressiva, eu queria encerrar citando então Marx e dizendo que tudo que é sólido desmancha no ar, né? E um dia isso pode se desmanchar, né? Tal como se construiu com essa solidez e essa robustez que a gente conhece atualmente. Obrigado e boa noite. Agradecemos aos professores Rogério da Silva Paulo, ao professor diretor adjunto da faculdade, professor Lúcio Barroso, e ao ilustríssimo professor Jadovil Batista. Muito obrigado.